Boa noite, meus caros. Vamos ver como que é o que a humanidade sempre e até hoje continua pensando. Hoje nós estamos passando por desafios incontestáveis. Mas o que é que todas as pessoas querem, o que é que todas as pessoas pensam? Em ter sucesso, em ter êxito na vida, em conquistar realizações, grandeza, ter muito poder. Será que isso acontece só agora no nosso tempo? Cheio de tecnologias, cheios de matérias, cheios de desejos? Ou isso acontece já há muito tempo? Vamos nos lembrar, no período pré-histórico, as maiores conquistas que a humanidade fez. Primeiramente, foi adquirir o hábito de ser bípede, deixar de ser quadrúpede, e utilizar os braços e as mãos como as suas principais ferramentas. A manufatura, utilizar as mãos para fazer todos os produtos que a nossa vida precisava. Especialmente sem as mãos e sem os braços, como cuidar dos bebês, como cuidar das crianças. Neste período, uma mulher com uma pedra e um toco de madeira bem seco, um graveto bem seco, conseguia fazer o fogo, não só para espantar os animais, mas principalmente para fazer a comida, para com que a comida ficasse mais fácil de ser degustada, mais fácil de ser mastigada. O tempo vai passando e a humanidade não para de crescer, fazendo grandes conquistas e grandes realizações. Além dessas realizações do período pré-histórico, vejam o que mais que legaram para a posteridade, o que mais que sobrou para nós do passado. 4 regiões diferentes, 4 atividades diferentes. Os profetas, os filósofos, os sábios e os mestres. Vamos ver como e quando que isso aconteceu, onde que isso aconteceu. Os profetas de Israel, com os hebreus, a começar com Abraão, basta ver o Antigo Testamento da Bíblia, os livros do judaísmo, que nós vamos ver a quantidade de profetas edificando uma fé nova, um trabalho incomensurável para a grandeza da humanidade. A fé monoteísta, o Deus pessoal, o Deus da tribo, o Deus do país, o Deus de cada um. E os filósofos? Quem nunca ouviu falar dos filósofos gregos? Basta falar nisso, alguns nomes já vêm imediatamente ao pensamento. Aristóteles, Platão, Sócrates e muitos outros. A filosofia pré-socrática, quando os filósofos trabalhavam a compreensão dos 4 elementos, o fogo, a água, a terra e o ar. Os 4 elementos que formam o mundo, que formam o universo, que dão vida, que dão energia a tudo. Como que isso funciona? Os 4 elementos, os filósofos gregos constatando a lei ordenadora do mundo, a lei da natureza, que não falha nunca, está sempre fazendo com que tudo aconteça de acordo com o que está determinado pela lei da natureza. A razão da natureza, priorizar a razão, a inteligência suprema. Daí vem a palavra cosmos. Cosmos em latim quer dizer ordem. Imaginem, o universo, as estrelas, a lua, o sol, os planetas, é uma ordem universal que não falha nunca, é sempre perfeita. Além dos profetas e dos filósofos, os sábios. Vamos nos lembrar, os sábios chineses, trazendo como exemplo a figura de Confúcio, descobrir a regra do bem proceder, a lei moral, a ordem natural, a ordem da moral e da ética. Assuntos diferentes, mas grandezas para a evolução do homem. E os mestres? Na mesma época, em local diferente, os mestres hindus, vamos trazer como exemplo a figura de Buda, que busca a compreensão do espírito, que prioriza o silêncio, a integração filial com Deus, mostrando que o desejo é a causa do sofrimento. Vejam, 4 grandes conquistas, 4 grandes evoluções que a humanidade fez, aproximadamente entre 4.000 e 2.500 anos atrás, através dos profetas, dos filósofos, dos sábios e dos mestres.
mesmo com toda esta evolução, a humanidade ainda tinha dúvida, ainda confirmava que a verdade é inacessível, que nada pode ser de fato conhecido, que os homens só têm condições de conhecer a aparência, o que produz sempre uma enorme e desconcertante quantidade de opiniões, cada um pensando de um modo diferente. Mas o desejo do êxito, o desejo das realizações, da grandeza e do poder não para de prevalecer no pensamento e nos objetivos da humanidade. Com toda essa evolução, todos vejam, todos compreendem que a mais meritória glória de uma pessoa é viver o máximo de suas próprias potencialidades. Potencialidade pessoal de cada um. Cada um tem uma especialidade, um dom que já vem consigo. O que gera a força ou a potência? Maior pergunta que nós fazemos até hoje. O que gera a nossa potência, o que gera a nossa potencialidade? A não ser o fato de nós sermos aquilo que nós devemos ser. Ser aquilo que se deve ser. Esta é a forma de nós mostrarmos, de nós entendermos como realmente que é a grandeza da humanidade. Mas com todas essas conquistas, nós ainda não atingimos a grandeza que nós queremos. Nós ainda não conseguimos responder a essas questões. Responder, vejam, um repórter chega para Chico Xavier e lhe pergunta: o Chico Xavier, qual é o homem mais rico? Chico Xavier responde: o homem mais rico é o que tem menos necessidades. O repórter não ficou contente apenas com essa resposta e questiona para Chico Xavier: e o que é o homem mais justo, mais sábio? E Chico Xavier, com o seu jeito natural e calmo de sempre, responde: o mais justo e o mais sábio é aquele que cumpre com o seu dever. O repórter ficou meio nervoso e disse: puxa vida, o que você está respondendo é óbvio, é lógico que isso acontece. E Chico Xavier, novamente, com a sua destreza, com a sua maestria e com a sua calma, e responde: mas olha, você até hoje não viu que tudo o que está no Evangelho é óbvio, que não existem segredos nem mistérios para a evolução do espírito, para a salvação da alma, que nada mais óbvio é do que a verdade, que o nosso problema é justamente este: queremos alcançar o céu sem viver o óbvio na terra, deixando de fora o óbvio da terra. O óbvio da terra é que faz com que exista a nossa evolução. A palavra óbvio é derivada do latim. Ob quer dizer à frente. E via, caminho. Óbvio, o caminho que vem à frente, que naturalmente vem à frente, que nada vai impedir que este caminho venha à frente. Então isto é que é o óbvio. Se tudo isto é óbvio, se o Evangelho é óbvio, se a nossa vida é óbvio, o que é que está nos faltando? Nós estamos fugindo ao óbvio, fugindo à nossa responsabilidade, a responsabilidade de quem sabe o que se deve fazer, de quem já tem o conhecimento. Vejam os exemplos que nós trouxemos aqui desde a pré-história até hoje, quantas conquistas que a humanidade já fez para o nosso conhecimento e para a nossa inteligência. Mas nós estamos até hoje deixando o óbvio do Evangelho, o óbvio da vida de fora, mas não perdemos o nosso desejo de êxito, não perdemos o nosso objetivo de grandes realizações, de grandeza e de poder. O que é que está faltando? Está faltando a mudança, a renovação, que não podemos deixar sempre para amanhã, porque a nossa renovação e a nossa evolução começa agora. A nossa geração, a humanidade de hoje, já tem esse entendimento e já tem a inteligência suficiente. O que está faltando é o movimento interior do nosso pensamento, o movimento interior da nossa alma. O que falta para fazermos essa mudança interior?
Nós até hoje não percebemos que o verdadeiro cristão é discreto, porém atuante. O que é que está faltando para nós conhecermos? Com toda essa inteligência, com toda essa evolução. Está faltando o que neste livro, Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier, no capítulo 64, páginas 144 e 145, encontramos aqui o título Êxito. É o que todos nós queremos na vida. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 7. Jesus conversando com seus discípulos, disse Jesus: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha, vamos interpretar na veracidade dos termos. Jesus é um santo inatingível, uma pessoa que foi feita sempre para ser adorada. Nós conhecemos Jesus através da história, conhecemos Jesus através do nosso pensamento, através da nossa fé, através da nossa crença, através do nosso espírito. Conhecemos, sabemos, mas não seguimos. Onde que está o êxito? Onde que está a grande realização da nossa vida? Nós cumprirmos os versículos 7 do capítulo 15 do Evangelho segundo São João. Não basta apenas ver Jesus, nós precisamos tê-lo como exemplo e como um referencial em nossa vida. De que maneira, como um exemplo e um referencial em nossa vida? É que nós sempre estamos querendo primeiro ganhar para depois fazer. Mas é o oposto. Nós precisamos fazer para depois ganhar. Vamos ver nessa interpretação. Se vós estiverdes em mim, falando Jesus, e as minhas palavras estiverdes em vós. Olhem, se vós estiverdes em mim, quer dizer, eu tenho que estar em Jesus. Então, quer dizer, eu preciso de fazer isso. Eu preciso de realizar este versículo do Evangelho. Eu preciso de estar em Jesus. Então, eu preciso de fazer esse ato. Sem fazer esse ato, eu não terei sucesso em minha vida. Sem fazer esse ato de eu estar em Jesus, jamais o que eu pedir será atendido. Jamais o que eu disser será ouvido. E da mesma forma de eu estar em Jesus, as palavras de Jesus devem estar em mim. Quer dizer, o pensamento de Jesus devem estar na minha compreensão, devem estar no meu projeto de vida, devem estar em todos os meus atos. Eu seguindo Jesus como o exemplo de minha vida. Olhem, primeiro fazer para depois ganhar. Nunca primeiro ganhar para depois fazer. Não é isso que nós sempre estamos querendo? Primeiro ganhar para depois fazer? Primeiro ter o poder para depois realizar? Mas só que para nós termos o poder de realizar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter Jesus dentro de nós. Então, se nós estivermos em Cristo, e se nós tivermos Cristo dentro de nós, tudo que nós pedirmos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Este é o grande segredo da nossa evolução, é o grande segredo da nossa grandeza, é o grande segredo do nosso êxito. Primeiro fazer para depois ganhar.